Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23 de fevereiro e nós vamos para a nossa aula de contabilidade geral. Esta é a nossa aula de número 3, aula de número 3. Na última aula, as duas primeiras aulas que nós tivemos, nós tratamos de destrinchar a composição do patrimônio, né? O patrimônio de uma empresa, nós vimos na aula anterior, que ele é formado por três grupos de elementos. Três grupos de elementos formam esse patrimônio. São os bens, né? Os direitos e as obrigações. Estes são os elementos, os grupos de elementos que formam o patrimônio de uma empresa. Na aula de hoje, nós vamos entrar num momento de mergulhar nesse patrimônio, né? Muito embora a gente já tenha especificado diversos exemplos de bens, de direitos e de obrigações, nós vamos agora mergulhar nisso para dar a ele uma conformidade visual, né? Como que isso se apresenta? Qual a apresentação disso, né? Qual a apresentação do patrimônio que permite a tomada de decisão? Qual a apresentação que ele tem que ter para cumprir sua finalidade principal, que é a tomada de decisão, né? Tomada de decisão. A empresa tem lá uma série de bens, equipamentos, tem uma série de direitos, valores a receber, uma série de obrigações, valores a pagar, mas isso precisa estar apresentado aos tomadores de decisão, aos diretores da empresa, aos proprietários da empresa, aos investidores, aos emprestadores de dinheiro. Isso tem que estar apresentado, tem que ter uma apresentação que permita o entendimento. Não adianta você entregar ao diretor da empresa, você é responsável pela contabilidade, uma relação dos bens e dos direitos e obrigações de uma empresa com seus respectivos valores. Não, ele não quer apenas uma relação, ele quer que isto tenha uma apresentação formal. Tem que ter uma apresentação formal, porque é isto que possibilita a tomada de decisão. Então, com o propósito de entrarmos nesta forma de apresentação, é que nós vamos ingressar agora nos nossos dois próximos assuntos. Vamos a eles. Nossos próximos assuntos são: o primeiro deles, aspectos do patrimônio. Aspectos do patrimônio. Quais são os aspectos? Isso aqui é teoria consolidada, tá? Teoria que já existe, consolidada, não estou inventando isso agora, não. Quais são os aspectos do patrimônio? São dois. Fica fácil, já vou te mostrar aqui. Veja, por exemplo, essa relação de bens. Uma empresa tem os seguintes bens: dinheiro. Dinheiro, ela tem lá 10 mil. Móveis. Essa empresa tem, digamos, 13 mil reais em móveis. Veículos. Essa empresa tem uma quantidade de veículos de 30 mil. 30 mil. Ok. Os direitos, vamos aqui verificar quais são os direitos dessa empresa. Ela tem aqui duplicatas a receber, né? Oriundo de vendas a prazo, duplicatas a receber.
ela tem 25 mil em duplicatas a receber. Adiantamentos a fornecedores. Adiantamentos a fornecedores. São valores que ela adiantou aos seus fornecedores de recursos, de matérias-primas ou de materiais em geral. Né? Ela adiantou um certo valor em dinheiro, né? 12 mil. Ou seja, ela queria comprar lá 50 mil de madeira para fazer suas cadeiras. Então foi lá, deu uma entrada, não trouxe nenhuma madeira ainda, a madeira que ela quer ainda não chegou, mas ela adiantou lá, ó, vou te dar 12 mil reais aqui, tá adiantado, depois a gente que a madeira chegar eu vim aqui buscar, a gente acerta o restante. Então isso é adiantamento a fornecedores. E a empresa tem também lá algumas obrigações. Vou colocar aqui desse lado. Obrigações. Quais são as obrigações que essa empresa tem? Ela tem salários a pagar, no valor de 21 mil. 21 mil. Ficou imprensado aqui, né? Mas tudo bem, dá para entender o que a gente quer. Tem também duplicatas a pagar. É importante você entender o que a gente quer mostrar. No valor de 14 mil. E tem também adiantamentos de clientes. Ó, é o contrário aqui, não é adiantamentos. Aqui é adiantamentos a fornecedores, aqui é adiantamento de clientes. Ou seja, os clientes da empresa adiantaram determinados valores a fim de garantir a compra de alguma coisa. 35 mil. Como o cliente adiantou para a sua empresa um determinado valor para depois você entregar a ela uma mercadoria, a esse cliente uma mercadoria, e aí acertarem os detalhes finais de pagamentos, né? Você tem uma obrigação com esse seu cliente, porque ele te entregou 35 mil, esse cliente ou esses clientes. Tá? Os aspectos do patrimônio, nós vemos aqui uma maneira da gente trabalhar essa questão dos aspectos do patrimônio, que é o seguinte, vejam, nós temos bens, direitos e obrigações. Eu poderia ter colocado tudo aqui em linha reta se eu tivesse tido o cuidado de levantar mais e tal. Enfim, é uma lousa, vamos usá-la bem. Dinheiro, móveis e veículos são os nomes. Isso aqui representa a qualidade do meu patrimônio. Qualidade do meu patrimônio. São os nomes que eu dou aos componentes do meu patrimônio. Qualidade. E aqui é quantidade. Quantidade. Quantidade é o valor que tem cada um desses elementos. Quantidade. Então, aspectos do patrimônio. O patrimônio tem que ter esses dois aspectos. O aspecto qualitativo, que diz respeito ao nome do componente, aspecto qualitativo, e aspecto quantitativo, que é o valor a que se refere cada elemento. Ok? Então, aspectos do patrimônio, todo patrimônio tem que ter uma denominação para cada um dos seus componentes e um valor. Esse valor precisa estar especificado. Perfeito? O próximo elemento importante, a próxima etapa importante do nosso estudo do patrimônio é a representação gráfica desse patrimônio. É o nosso segundo componente da aula de hoje, o segundo e importante componente. É a representação gráfica do patrimônio. Representação gráfica do patrimônio. Ou seja, é você colocar esse patrimônio da empresa
em não é num gráfico de linhas, um gráfico de retas, é em uma tabela, né? Num formato de tabela. A gente chama de representação gráfica, mas o que a gente quer falar com isso é o formato de tabela. A representação gráfica do patrimônio, ela é feita através de um relatório contábil que a gente denomina balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é a tabela. Opa, tira este acento daqui. O balanço patrimonial é a tabela onde a gente coloca os elementos do patrimônio e ele tem uma forma correta de se apresentar. Esse balanço patrimonial, ele é uma tabela que é dividida em duas colunas. Dividida em duas colunas, ok? A coluna da esquerda, nesta coluna da esquerda, você vai relacionar os bens e os direitos da empresa. Bens e direitos. Na coluna da direita, você vai relacionar as obrigações da empresa. Obrigações da empresa. Muito bem. Está aí a representação gráfica do patrimônio. Falta agora alguns detalhes, que nem são tão detalhes assim, né? Você vai colocar um total para os bens e direitos e um total para as obrigações. E vai chamar o grupo de elementos da esquerda, ou seja, os bens e direitos da empresa, você vai chamar de ativo. E o grupo de elementos. O grupo de elementos da esquerda, bens e direitos, o ativo. O grupo de elementos da direita, que são as obrigações, o passivo. Ok? Portanto, ativo são os bens e os direitos. Passivo são as obrigações. E por que os bens e direitos se chamam ativo e as obrigações se chamam passivo? Uma ideia é que os bens e direitos eles estão em atividade, gerando a riqueza para a empresa. Então são componentes ativos. As máquinas estão funcionando, né? Os equipamentos estão sendo operados. Então existe uma atividade com estes elementos para a geração da riqueza. Por isso daí o nome ativo. Em contraposição, o outro é passivo. Eles estão lá parados esperando serem liquidados. São obrigações que não estão trabalhando na empresa. Essas obrigações não estão em atividade na empresa. Elas permitiram a aquisição de elementos que estão em atividade. Ok? Então eles estão passivos, estão numa situação passiva, aguardando o momento da liquidação. Outra coisa importante de se guardar em relação a isso aqui é que o ativo, os bens e direitos, os componentes do ativo, eles são os elementos positivos do patrimônio, porque são de propriedade da empresa. Ativos, os ativos são elementos positivos, ok? Elementos positivos. O passivo, como não são elementos como não é composto por elementos da empresa e sim por elementos de terceiros, são obrigações com terceiros, é conhecido também como a parte negativa do patrimônio. São os elementos negativos do patrimônio, não numa conotação ruim, né? Apenas em contraposição a positivo. Este pertence, o ativo pertence à empresa e o passivo não pertence à empresa. Então, um é positivo, outro é negativo. É mais no sentido de que se somam, né? Eles se somam. Estes aqui
menos os elementos positivos, menos os elementos negativos, te dá um resultado. É como se você fizesse lá uma soma do que é positivo com o que é negativo. Naturalmente, a conhecida soma algébrica, né? Para a gente trabalhar esse conceito da representação gráfica, nós vamos ver um exemplo de como a gente organiza isso aí, tá ok? Vamos então a um exercício, mas a gente não pode perder de vista a noção de que os elementos que compõem o ativo, eles são entregues aos gestores, aos diretores, ao pessoal de operações da empresa, que vai administrar esses ativos, vai colocá-los em operação, vai procurar agir com competência, com eficiência, para que esses elementos possam gerar riqueza e essa riqueza vai ser utilizada no pagamento dessas obrigações. Ok? E aí sim, havendo lucro como resultado das operações da empresa, uma parte desse lucro vai ser reinvestida na própria empresa para o crescimento dela. É isso de que trata a estratégia, né? A estratégia de uma empresa trata disso, colocar tudo em operação para se chegar num lugar comum, né? Se atingir um objetivo. E, tendo lucro como fruto desse trabalho, reinvestir uma parte na empresa e distribuir a outra parte entre os proprietários. Vamos organizar um balanço aqui. Vamos a um exercício em que a gente pode organizar o nosso balanço, né? Então vamos organizar o balanço patrimonial, né? Vamos chamar de BP, balanço patrimonial, tá? Então isso aqui, ó, vamos tratar da organização desse balanço patrimonial. Vamos supor que uma empresa tem os seguintes componentes abaixo. Os elementos dela são elementos. Tentar usar menos quadro para caber todo o exercício aqui. Os elementos e os valores. Ok? Elementos. Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa. A empresa tem lá R$ 1.300 em caixa. Dinheiro em banco. A empresa tem 2.200. Valores a receber de clientes, né? Valores a receber de clientes. A empresa tem R$ 3.000. R$ 3.000. Isso aqui está em reais, ok? Estoques de peças. Estoques de peças para reparos. Suponha que seja uma empresa de serviços mecânicos, né? 2.500 é o estoque dela de peças para reparos. Vamos supor que ela tem também valores a pagar aos fornecedores. Aos fornecedores. 1.400. Isso aqui é aquilo que eu estou te falando de apenas uma relação, né? É uma relação de valores com a sua especificação. A que se referem esses valores, ok? Isso gerencialmente é de muito pouco valor, né? Você olha para isso e você não sabe qual a situação da sua empresa ao certo, porque é um amontoado de informação. Tá? Por isso que esse amontoado de informação precisa ser organizado na forma de um balanço patrimonial, a fim de que se possa ter uma visão adequada da situação da empresa e, a partir daí, sim, tomar as decisões cabíveis. A empresa ainda tem salários dos empregados, né, que ela precisa pagar, salário dos empregados a pagar. Salários 2.900. 2.900.
E o aluguel da oficina. Aluguel a pagar da oficina. Muito bem. Nós precisamos colocar o valor do aluguel, 1.700. Precisamos colocar estes componentes aqui dentro. Dentro de um quadro com este formato aqui. Balanço patrimonial, em que você vai ter no lado esquerdo os bens e os direitos e no lado direito as obrigações, ok? É isso que a gente precisa fazer. E nós vamos chamar ao lado direito, ao lado esquerdo, vamos chamar de ativo e ao lado direito de passivo. Primeira coisa que a gente precisaria fazer neste exercício aqui seria classificar o que é bem, o que é direito e o que é obrigação. Uma vez feito isso, fica fácil nós montarmos o nosso balanço patrimonial. Muito bem, dinheiro em caixa é um bem da empresa. Dinheiro em banco também é um bem. Valores a receber de clientes é um direito. Estoque de peças são bens. Valores a pagar aos fornecedores é uma obrigação, ok? Salários a pagar aos empregados é uma obrigação. O que são obrigações? Valores a pagar. O que são direitos? Valores a receber. Aluguel a pagar da oficina, mais uma obrigação. Então, veja bem, nós temos aqui bem, direito, bem. Então, esses 4 primeiros aqui são ativos. Vão lá no grupo, fica no grupo dos ativos. E estes aqui são as obrigações. Vai para o grupo do passivo. Então, vamos montar nosso balanço patrimonial. Dá uma quebradinha aqui para não misturar. Então, nosso balanço patrimonial qual a data de hoje? 23 de fevereiro de 2012, dessa nossa oficina mecânica do Brasil. Pronto, oficina mecânica do Brasil. Está aqui o balanço patrimonial, o nome da empresa, Oficina Mecânica do Brasil. Vamos começar a colocar os elementos aqui. Nós já sabemos que essa turma do lado esquerdo se chama ativo. A turma do lado direito se chama passivo. Tudo bem? Olha só. Dinheiro em caixa. Eu já sei que isso é um bem e que faz parte do ativo. Eu não vou chamar dinheiro em caixa. Eu vou dar um nome mais simplificado aqui. Eu vou chamar isso de caixa. Caixa 1.300. Dinheiro em banco. Eu sei que isso é um bem, portanto é um ativo, vai ficar neste grupo. Banco. Veja que o essencial é você, primeiro, separar se é bem, se é direito, se é obrigação. E aí sim você joga dentro do balanço. Fica fácil de você trabalhar, né? Tá? Para saber o que é o ativo e o que é o passivo. Então, banco, 2.200. Eu estou usando o nome simples, tá? Tem outros nomes para cada um desses elementos, por exemplo, bancos conta movimento, bancos conta corrente, bancos conta garantia. Eu estou chamando apenas de banco. Valores a receber de clientes, eu poderia chamar de duplicatas a receber ou simplesmente clientes. Clientes é um nome de um elemento que identifica valores a receber de clientes. Se você encontra isso no balanço patrimonial, você sabe que isso aqui é um valor que a empresa tem a receber de seus clientes na data em que foi feito o balanço, 23 de fevereiro de 2016. Você sabe que esse é um valor que ele tem a receber. Nesta data ele tem isso aqui a receber. O que o balanço não te diz é quando que ele
vai receber, qual a data do recebimento disso aqui, se é 30 dias, 60 dias, 15 dias, 2 dias, né? O balanço não vai te dar essa informação. Essa informação de quando você vai receber isso, você vai pegar em outro lugar. Isso aí já é gerencial interno, é controle interno da empresa, tá? Mas pode vir em uma nota explicativa, em uma explicação separada, vem lá embaixo dizendo assim: os valores a receber de clientes são em média com 15 dias, 45 dias, vai estar lá explicado. Então, clientes, ele tem a receber 3 mil. 3 mil. Estoques de peças para reparos. Nós vamos dar um nome simplificado: estoques. Aqui pode ser estoque de peças para reparos, estoque, como eu já disse aqui que é estoque de peças, você sabe só que é de peças para reparos. Você não sabe que tipo de peça, isso também não importa no balanço patrimonial. Tá? Se isso aqui vai ser pastilha de freio, se isso aqui vai ser algum tipo de parafuso, tá? Não é importante. Esse tipo de controle interno, controle de estoque interno, isso pode até estar numa nota explicativa, mas é controle interno da empresa. Vai estar lá nas fichas de controle de estoque que acompanham cada produto que a empresa tem em estoque. Então, estoques 2.500. Ok, acabou-se os bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos, agora vamos às obrigações. Valores a pagar aos fornecedores. Olha, a gente chama isso só de fornecedores. Fornecedores. Quanto? 1.400. Ok, fornecedores. Você já sabe que isso aqui é um valor a pagar a fornecedores. Quando? É a mesma situação dos clientes. Não sabemos quando que isso vai ser pago. Pode estar numa nota explicativa, mas certamente vai estar nos controles internos da empresa. Tá? Se você trabalha na empresa, se faz parte da equipe financeira da empresa, você tem essa informação fácil, ok? Salários a pagar, olha aqui, eu tenho salários dos empregados a pagar. A gente chama isso apenas de salários a pagar, ok? Salários a pagar, 2.900. 900. Aluguéis a pagar. A pagar. A empresa tem esse aluguel a pagar, ok? Vamos ver quanto que é, tá aqui 1.700. Pronto, preparamos o nosso balanço patrimonial, tá quase que totalmente pronto, ok? Falta totalizarmos, né? Nós temos que ter o total, ok? Total ativo, total do ativo, total do passivo. Somando aqui, eu já tenho ele aqui é 9 mil, tá? Minha soma aqui dá 9 mil. Espero que esteja certo. 3, 2, 5, 5, 10 vai 1, 1, 2, e 2, 4, 3, 7, 2, 9. E este daqui deu 6 mil. 4 e 9, 13, 7, 20 vão 2 e 4, 6. 6 mil. Ok. Total do ativo, 9 mil. Total do passivo, 6 mil. Observe, né, dando uma olhada no nosso balanço patrimonial, observe que foram feitas algumas modificações nos nomes dos elementos que compõem o patrimônio, a fim de que a gente possa tornar o balanço patrimonial mais enxuto. Tanto que dinheiro em caixa se transformou em caixa, aluguel a pagar da oficina ficou aluguel a pagar, estoque de peças para reparos ficou estoques. Essas simplificações, esses nomes simplificados, né, que são adaptações que a gente faz aos nomes dos elementos, isto aqui, né, estas simplificações, recebem o nome de contas. Né? Isto aqui são as contas. 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 É o nome técnico que se dá a componentes do patrimônio. Contas. Está aqui as contas de ativo
e as contas de passivo. Contas de ativo, contas de passivo. Ok? Eu quero deixar uma pergunta aqui agora. Olha. Se os donos dessa empresa resolvessem fechar essa empresa, o total de elementos do ativo seria suficiente para liquidar as obrigações? Se a empresa vendesse, se os donos da empresa vendessem todos os seus componentes de ativo que fossem possíveis ser vendidos, transformasse tudo isso aqui em dinheiro, daria para pagar as obrigações, os componentes do passivo? Sim, claro. Porque nós temos no ativo um total de R$9.000 e nossas obrigações aqui no passivo R$6.000. Então, é óbvio que 9.000 dá para pagar os R$6.000. E ainda sobraria, né? Teríamos uma sobra de R$3.000. R$3.000. O que é essa sobra? Essa sobra que eu estou apontando aqui com um nome que eu acabei de inventar para contabilidade, eu tenho impressão que Luca Pacioli está se remoendo, se remexendo lá no túmulo dele, né? Eu estou dizendo que essa sobra é a diferença entre a soma dos elementos do ativo subtraído da soma dos elementos do passivo. Aritmeticamente, matematicamente, está perfeito. A sobra é 9.000 menos 6.000. Só que não existe esse nome sobra na contabilidade. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai dar um nome correto para essa sobra. Mas o que eu quero que fique claro é que o total de elementos do ativo tem uma soma maior do que o total da soma dos elementos do passivo. Essa empresa está bem, ela está numa situação em que ela pode pagar tudo o que deve. Tá ok? Essa diferença entre o ativo e o passivo representa o valor que ficaria com sócios, ou seja, pertence aos sócios essa sobra, se a empresa for liquidada. Havendo a liquidação da empresa, esses valores são repassados aos sócios, ok? Tá joia? Este é o balanço patrimonial, nós vimos, ativo é dividido em ativo e passivo, tem as suas contas, contas de ativo, contas de passivo. Nós temos o total do ativo e o total do passivo, ok? Ainda temos uma sobra aqui, tá? O que eu quero que você perceba é o seguinte, é que esta sobra, eu coloquei ela do lado do passivo. Olha só. Mas é só para fechar aqui, ó, 3 mais 6, 9. 9.000 aqui, ó. 9.000 do ativo, 9.000 do passivo. É só para dizer para você que esta sobra é o total da soma dos elementos do ativo menos a soma dos elementos do passivo. Isso aqui é uma equação importantíssima na contabilidade, ok? Esta sobra tem que ser igual à soma dos ativos menos a soma do passivo. Esta sobra vai receber um outro nome, que na próxima aula nós vamos chamar isso aqui de patrimônio líquido. Mas, por enquanto, sobra está de bom tamanho. Tá legal? O que eu tenho mais a dizer para você aqui, antes de encerrar, é que é muito importante, tá, você relacionar os elementos do ativo numa determinada ordem. Existe uma ordem para que eles sejam relacionados. Neste momento, isso não está sendo evidenciado aqui. O que eu quero aqui é que você perceba que na formação, na transformação de uma relação de elementos do patrimônio com seus valores em um balanço patrimonial, você vai ter aqui um modelo, né? Um modelo de relatório
que vai te permitir analisar a situação da companhia. É muito mais fácil você analisar a situação da companhia com este balanço patrimonial em mãos do que com esse amontoado de contas. Você está vendo? Aqui não são nem contas, aqui são elementos, né? Os elementos que compõem o patrimônio. Aqui são contas, né? Que são nomes enxutos, termos técnicos, ok? Termos técnicos que se dá a cada componente do patrimônio. É um nome curto, é um nome reduzido, tudo bem, tem cada nome aí que é enorme, tá ok? Mas, de um modo geral, para aparecer nos jornais, nas publicações, os nomes das contas são simplificados, são simples. Dentro de um relatório que a empresa tem, é onde você vai ver o nome completo daquilo ali, para que serve aquela conta, para que serve a conta fornecedores. A empresa tem lá um relatório dela, uma folha lá, onde ela diz, a conta de fornecedores serve para isso. Aí relaciona lá uma série de finalidades da conta fornecedores e a mesma coisa para todas as outras contas. Tá ok? Então, o balanço patrimonial tem como finalidade, esse é o objetivo maior deste momento da aula, é simplificar a relação de elementos, transformando essa relação de elementos em um relatório que permita a tomada de decisão. E isso é feito dentro de um padrão de apresentação. Ativo do lado esquerdo, passivo do lado direito, é assim. Em algumas publicações você vai ver o passivo aqui embaixo. Passivo aqui embaixo, tá? A última coisa que eu quero que você guarde dessa aula e que nós vamos trabalhar na próxima é que esta soma do ativo, o total do ativo, terá que ser sempre igual a soma do total do passivo. Por isso que eu coloquei essa sobra aqui, evidenciei bem, para que as duas totalizem 9.000. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver uma equação valiosíssima e que ela vai nos dizer que o patrimônio líquido de uma empresa é igual ao seu ativo menos o passivo exigível. O ativo é isso aqui, que nós já estudamos, essas contas, daquele total. E o passivo exigível é este bloco aqui, ó. Este bloco compõe o passivo exigível. Exigível por quê? Porque ele tem data de vencimento, você tem que pagar isso aqui aos fornecedores, aos empregados, ao proprietário dos imóveis, tá? É exigível, tem dia para pagar. A sobra não tem. Faz parte do passivo, é uma obrigação da empresa com os sócios, porque esse dinheiro é dos sócios, mas não tem data de vencimento, não tem o dia em que os sócios vão lá tirar esse dinheiro. Por isso que, dentro do passivo, você tem dois blocos. Um bloco exigível, tem data de vencimento, e um bloco não exigível, obrigação exigível em cima, obrigação não exigível embaixo. Obrigação exigível em cima, fornecedores, salários a pagar, aluguéis a pagar, também chamado de passivo exigível. Obrigações não exigíveis aqui embaixo é o dinheiro que pertence aos sócios em caso de liquidação, em caso de encerramento da empresa, ok? Obrigação não exigível, passivo não exigível é outro nome, mas o nome que você vê nos relatórios, nos balanços, é patrimônio líquido. Nós vamos ver depois por que chama isso aqui de patrimônio líquido, esse passivo não exigível. Outra coisa, só uma pontinha, eu disse que se a gente vendesse os elementos do ativo, a gente apuraria 9.000. Claro, isso é uma simplificação. Nada garante que você vai receber exatamente esses 3.000 se hoje você for a um banco com as suas duplicatas a receber no valor total de 3.000 e dizer para o banco, banco, me dá aí 3.000 reais que eu tenho aqui 3.000 a receber. Eu tenho 3.000 duplicatas a receber, me dá esses 3.000. É óbvio que o banco não vai te dar os 3.000, porque essas duplicatas a receber vão vencer daqui a 30, 40, 50, 60 dias, sabe lá. Então o banco vai te dar um valor menor, o que diminui esses 9.000. Eu fiz apenas uma simplificação. Tudo bem? É isso aí, tá? Até a próxima aula, onde a gente vai
avançar numa coisa chamada equação do patrimônio. É isto aqui que a gente vai ver na próxima aula, ok? Um abraço, até lá, bons estudos, é isso aí.